Que a graça de Jesus esteja sobre você e sua casa. Amém. A graça de Jesus que me faz caminhar. Está sobre mim e me faz vencer, e me faz vencer. A graça de Jesus, é a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer, e me faz vencer. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. É a graça de Jesus. É a graça de Jesus que me faz caminhar. Aleluia. É o amor do Pai, é o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito, o poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. Não há nada no mundo, não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça, os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. Declare: não há nada no mundo, aí na sua casa. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça, você crê? Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida, da minha vida. Aleluia, Ele é o Deus da nossa vida. Glória a Deus. Amém. A palavra de Deus nos diz que Deus era com José. E isso Deus fala, o profeta fala, o Espírito inspirou o escritor a dizer que Deus era com ele, Deus era com José. E hoje nós vamos tratar exatamente sobre esse tema,
diferente um pouco do que nós falamos sexta-feira passada, que Deus era com José. Deus era com José. Deus é com você. Deus é com você que me ouve, com você que está na sua casa, com a sua família, com você que está no hospital, com você que está encarcerado, com você que está viajando. Deus era com José e Deus é com você. E nós assim damos as boas-vindas a você, a sua família, a todos que estão querendo e já estão apostos para adorarem o nosso Deus nessa noite de domingo. Rogamos ao Pai que Ele abençoe o seu lar, que Ele esteja no seu coração, que o Espírito Santo de Deus possa preencher todos os cômodos da sua casa, que o Espírito Santo de Deus seja com você. Nós vamos fazer uma oração de adoração, depois nós vamos ouvir o louvor e também cantar. Você que está em casa, cante. Pode cantar em família, pode cantar, acompanhe o que nós vamos cantar aqui. Aqui nós somos apenas 6 irmãos da igreja, fazendo esse culto nesse domingo à noite. Nós agradecemos a Deus pela sua vida, então vamos orar. Bondoso Pai, eu te agradeço pela oportunidade de nos acharmos aqui para te cultuar. Senhor, nesses dias de pandemia, onde as pessoas estão confusas, desesperadas, inquietas, sofrendo, preocupadas, que o teu Espírito Santo possa colocar nesses corações que o Senhor está com eles, o Senhor é com cada um de nós, o Senhor nos cuida, e é disso que nós queremos nessa noite, Senhor. Queremos descansar em Ti, somente em Ti, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, a única luz que existe. Aceita, Senhor, o nosso culto que a Ti ofertamos, pois assim o fazemos, em nome de Jesus, amém. Eu quero fazer um aviso de que todas as noites, de segunda até quinta-feira, nós estamos nos pequenos grupos, e os pequenos grupos estão se reunindo, não presencial, mas através de um aplicativo. Converse com o coordenador do seu grupo, e se você ainda não tem grupo, quiser participar do pequeno grupo, fale com a nossa secretaria, a secretária Márcia, que ela vai encaminhar você para algum grupo, e você poderá participar dos nossos pequenos grupos, e durante a semana você crescer em graça também. Nós queremos pedir para que você acompanhe, nós estamos fazendo uma série de José do Egito, e nós estamos todos os dias às 18h30, falando de uma forma objetiva, 15, 20 minutos no máximo, e nós gostaríamos que você convidasse e propagasse isso para que as pessoas possam ver na palavra de Deus o quanto o Senhor cuida de nós a despeito do momento em que vivemos. E nós queremos te pedir que nós estamos começando o mês de abril praticamente agora, nessa semana que começa hoje, nós já vamos entrar no mês de abril, e a igreja não está presente fisicamente no mesmo lugar, ela está presente espiritualmente, e nós, como servo de Deus, nós temos que continuar orando pela igreja, e contribuindo com a nossa fidelidade, porque nós temos compromissos assumidos com a nossa igreja, e queremos que você, vai passar aí nesse momento na sua tela, o número da conta da nossa igreja. Se não der tempo de você acompanhar, no boletim da igreja, você deve ter recebido esse boletim, na sexta ou no sábado, agora, antes de ontem ou ontem, e tem também o número da conta da nossa igreja. Por favor, deposite ali o seu dízimo, a sua oferta, e vamos cuidar da noiva de Jesus, porque ela não nos pertence. Que Deus nos abençoe, amém. Louvemos.
Boa noite, meus irmãos. Eu quero falar para você que está aí na sua casa que nós estamos com uma saudade tremenda de você. Mas em nome de Jesus, isso vai logo passar. Nós vamos poder estar aqui adorando ao Senhor, na casa do Senhor. E nesse momento eu gostaria que você levantasse aí para adorar ao Senhor, para fazer a Ele um culto de adoração. Amém? Ele é soberano, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus do céu, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus, aleluia, é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus, glória a Deus, suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí nessa sala onde você está, em qualquer lugar onde você está. Dê glória a Deus pelas suas maravilhas, pela sua grandeza, ó Deus. Nós te glorificamos e te exaltamos, Senhor. Há um doce Espírito aqui, sim, eu sei
perceber a presença de Jesus, o Salvador. Levante suas mãos e diga: há um doce Espírito aqui, aleluia. Sim, eu sei que é o Espírito de Deus. Nós já podemos todos perceber, aleluia, a presença de Jesus, o Salvador. Oh, glória a Deus, doce presença. É a presença de Jesus na sua casa. Presença sã. Ele está aqui, Ele está aí com você. Vem sobre nós, vem encher-nos, ó Deus. Vem encher-nos com o teu poder. Nós te adoraremos por tudo que é, Senhor. Te adoraremos com tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Você pode declarar mais uma vez: há um doce Espírito aqui, aleluia. Sim, eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a tua presença, Senhor. A presença de Jesus, o Salvador. Ó, presença doce, doce presença, presença sã. Tá, então vem, Senhor. Vem sobre nós, enche-nos com o teu poder. Nós te adoraremos, ó Rei dos Reis. Te adoraremos por tua presença, por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Declare na sua casa: louvado, louvado seja o Senhor. Aleluia, Senhor. Como é bom sentir a tua presença nesse lugar. Que a sua presença possa estar sobre a casa de cada irmão que levantou uma adoração nessa noite, ó Deus. Obrigado, Pai, por esse privilégio de te adorar nesses dias, nesses momentos que se assola com essa doença, ó Deus. Nós podemos ter o privilégio de te adorar em qualquer lugar que nós estamos. Fala conosco, ó Deus, através dessa palavra de hoje, agora à noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro das origens, no livro de Gênesis. O capítulo é o 41. Versículo 1 diz assim: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe
achar-se ele de pé junto ao Nilo. Nós vamos rogar a Deus para que o Espírito Santo fale nos nossos corações dessa noite e que possamos aprender um pouco mais para a honra e glória do nosso Deus. Bondoso Pai, obrigado pela oportunidade de te servir. Obrigado pelo mecanismo da internet que hoje, através do YouTube, nós podemos anunciar o teu evangelho. Sabemos, Senhor, que somos limitados e que a tua graça é que vale. Portanto, Senhor, que o teu Espírito possa penetrar no coração de cada família. Abençoa esse pai de família, esta mãe de família, esses filhos. Abençoe a avó, o vô. Abençoe os netos. Abençoe o nosso funcionário. Abençoe o nosso patrão. Bondoso Pai, seja com todos que estão aqui, não presenciais, mas estão em espírito e em verdade. Nós rogamos-te em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, em junho de 2019, nós tínhamos 18,6 milhões de brasileiros vivendo uma crise de ansiedade. Prestem atenção, em junho de 2019, era quase 19 milhões de pessoas sofrendo com o flagelo da ansiedade. E eu queria fazer um desafio para você. Você está fazendo parte desse grupo? Porque o grupo aumentou. Com essa peste que está ao nosso derredor, com a pandemia que estamos vivendo, nós não encontramos mais nada na televisão que não seja nos assustando, falando que vai piorar, que tem uma tal curva, quer dizer, arrumaram uma curva, eita curva alta, cada vez essa curva aumenta mais, e tem os entendidos que querem achatar a curva. Eu não sei como que faz, senão ajudava, comprimir a curva para baixo. Então hoje, nós estamos confinados nos nossos lares, porque assim as autoridades recomendam, e eu gostaria de te convidar a refletir. Você está no meio desses 18,6 milhões com ansiedade? Com certeza esse número está muito maior hoje por causa de tudo isso. E eu quero convidar a você a saber que o nosso Deus está falando para você que está aí na sua casa: descanse, descanse. Pensa comigo, fale no seu coração, na sua mente, descanse. É isso que a Bíblia vai ensinar para nós. Eu não sei se vocês estão acompanhando a série de José do Egito, que estou fazendo todos os dias às 18h30, mas eu vou fazer um resumo rápido. Que Noé, depois de Noé, nós sabemos que teve a Torre de Babel. Depois da Torre de Babel, nós sabemos que Abrão estava em Ur dos Caldeus, e Deus o chamou e falou: Abrão, eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel, uma terra que eu te prometo, e o seu nome não será mais Abrão, será Abraão, e você agora vai casar com uma moça bonita, chamada Sara, e ainda você terá o filho Isaque, que vai ter a nora, você vai ter uma nora chamada Rebeca, e aí, esse Isaque é o pai de Esaú e Jacó. Jacó é Israel. Israel teve 12 filhos, e um deles é o José do Egito, e é sobre ele que eu quero falar com vocês. A história rápida dele é que José do Egito,
Ele nasceu, ele era o caçulinha, chama Rapa do Tacho lá no Goiás. A gente fala Rapa do Tacho, é o mais novinho de todos. Depois veio um outro, mas é mais para frente. Esse era o caçula. E ele era muito amado pelo pai, muito querido. O pai dele fazia roupinha diferente para ele, umas vestes bacanas, a roupa diferenciada. E a Bíblia chega a falar que ele amava mais esse menino do que os outros. E os outros então tinham muitos ciúmes dele. E teve um dia que esses outros foram sair e foram trabalhar, e o pai usava José para o José contar para o pai o que é que os irmãos faziam. Era o tipo do irmão cagueta, o irmão que ficava caguetando os outros, o irmão que ficava entregando os outros. Pai, fulano fez isso. Pai, lá na sua casa já teve isso? Tem isso aí? Pois é, não pode caguetar o irmão, por favor. E ele ficava caguetando o irmão. E aí o que acontece? Os irmãos dele foram trabalhar na roça. O pai falou assim: filho, meu filhinho amado, vai atrás dos seus irmãos para ver o que eles estão fazendo, se está tudo certo, se não está. Aí ele foi. E quando ele vinha de longe, os irmãos viram e falaram: ah lá, está vindo o protegidinho do papai, está vindo aquele irmão nosso cagueta, está vindo aquele nosso irmão que tem roupa diferente de nós, está vindo aquele nosso irmão que tem tratamento especial lá em casa. Aí sempre tem um mais inteligente do que o outro, né? Eles eram 10 aqui. Um falou assim: vamos matar ele? O outro falou: não, não vamos matar não. O que é isso? Matar nosso irmão? Vamos matar ele. Resumindo, o que eles falaram? E nós vamos contar o que para o nosso pai? A gente arranca a roupa dele, mata um animal, faz o sangue do animal, embrulha na roupa, faz a roupa ficar ensanguentada, e a gente leva para o nosso pai e fala: aí a roupa do nosso irmãozinho, ele foi atacado por um animal e morreu. Olha só o que os irmãos estão pensando. E aí José chega, fala: oi meus irmãos. Eles tiraram a roupa dele, ele ficou pelado, e jogaram numa cisterna, num buraco fundo, para esperar a hora de matar. Tem um detalhe aí do irmão Rubem, que é o mais velho, que ele queria dar uma salvada no irmãozinho, mas ele também não conseguiu fazer o que queria. Vamos avante, que o objetivo é outro, é só para você entender a história. Aí o que aconteceu? Eles estavam tão insensíveis que eles jogaram o irmãozinho caçula no buraco, sem roupa, e eles foram comer pão. Você imagina acabar de fazer isso com o irmão e comer, encher a barriga? Que sensibilidade é essa? Em vez de perder a fome, de tristeza, não, eu estava ligando. Aí vieram os ismaelitas, uma caravana, eles falaram assim: não vão matar não, vão ganhar dinheiro em cima disso, vão vender nosso irmão para os ismaelitas. E assim fizeram, venderam para os ismaelitas compraram, eles voltaram para casa, falaram para o pai que o irmão tinha morrido, o pai chorou e José foi para o Egito. Os ismaelitas venderam José para Potifar. Potifar era o chefe da casa civil do faraó, era o chefão. E esse menino foi morar na casa do Potifar. E trabalhando com Potifar, a mulher do Potifar, a Bíblia fala que José era muito bonito, formoso, de aparência, formoso, a fachada dele era bonita também, o corpo musculoso, menino novo, mais novinho, bonito. A mulher do Potifar ficou de olho nele. A história conta que esse pessoal lá do Egito, aquele pessoal antigo, as mulheres não eram muito fiéis aos maridos não, viu? Então, essa aqui parece que era uma delas. Ela ficou assediando um menino que trabalhava na casa dela para deitar com ela. E ela foi descaradamente e falou: deita comigo, José. O Potifar está na guerra mesmo, vamos ficar aqui juntos, nós dois. José falava: não posso, porque eu tenho que ser fiel ao meu senhor, seu marido, e eu temo a Deus, por isso eu não faço. E a Bíblia fala que ela ficou insistindo com ele, semana, insistindo com José.
Eu fico imaginando que ela punha um batonzão vermelho, soltava os cabelos, andava com aquela roupa mais colada, com um sapato salto alto, e passava perfume, e ficava assediando o rapazinho, o José. E ele não quis. Aí teve um dia que ela estava sozinha em casa, sabe o que aconteceu? Ela o chamou, e só ficaram os dois. E ela falou: deita comigo. Ele falou: não deito não. Ela arrancou a roupa dele assim, pegou na roupa dele, ele fugiu, saiu correndo, ela ficou com a roupa na mão. Aí ela falou para muita gente, falou para o marido especificamente, que a esse José que você pôs dentro da nossa casa, ele estava querendo deitar comigo, e eu gritei, aí ele deixou a roupa aqui e foi embora, quando eu gritei. Olha só, a mulher engendrando o mal contra José. José, a vida dele não era fácil, estava sendo vendido pelos irmãos, agora estava sendo acusado de adultério, sendo que ele nada fez. E aí o que aconteceu? Foi para a cadeia, ficou preso. E depois que ele ficou preso, foi o copeiro-chefe e o padeiro-chefe presos também. Ele fez amizade com eles, revelou o sonho deles, e pediu para o copeiro-chefe falar para o faraó: fala para o faraó que eu fui vendido lá nos hebreus, e fala para o faraó que eu estou aqui inocentemente, eu não fiz nada disso. Só que o copeiro-chefe saiu, o padeiro-chefe morreu, o copeiro-chefe saiu, não lembrou mais de José. É aquele versículo que eu li para vocês, vou ler de novo. Agora que nós vamos entrar no sermão, você acredita? Mas é rapidinho o sermão, fica tranquilo. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Você está vendo? 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Chamou todos os homens sábios, chamou os magos, para revelar o sonho do faraó, e eles não conseguiram. Aí esse copeiro-chefe lembrou do José lá na cadeia, e falou para o faraó: faraó, lá na cadeia tem um menino de Deus que ele vai revelar seu sonho, ele vai desvendar isso, porque o faraó já tinha chamado todos os sábios, todos os magos, e eles não conseguiram. Faraó falou: então chama lá. Foi lá, chamou José. O sonho era este, eu estou resumindo, viu, meus irmãos? Eram 7 vacas gordas e 7 magras, 7 vacas magras, 7 espigas de milho vistosas e 7 espigas de milho raquíticas, mirradas, a Bíblia fala. As mais gordas eram comidas pelas mais magras, tanto as vacas como as espigas. Então José falou para o faraó: faraó, o seu negócio é Deus que está fazendo. Está aqui nos textos, se você for ler o capítulo 41, é Deus que está fazendo, e Deus está fazendo rápido, Ele faz depressa. O sonho de faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Olha só, José está falando para o faraó: faraó, são 7 anos que você vai ter de muita colheita, mas depois tem 7 anos de pobreza, 7 anos sem mantimento, 7 anos de sofrimento. E aí o que acontece? Faraó botou José para governar Israel, para governar Egito, desculpem, e o Egito foi muito bem. Durante os 7 anos, ele encheu os celeiros, e ele conseguiu guardar para os 7 anos de fome, e quando tinha 7 anos de fome, José é que vendia comida, tanto para os egípcios, como para os outros das outras terras. E o texto termina falando, no capítulo 41, tudo que o povo queria comprar ia atrás de Faraó. Faraó falava: vai atrás de José. E o texto diz que em todas as terras vinha ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Nesse tempo de desgraça, irmãos, nesse tempo de dificuldade que nós estamos atravessando, tem muita gente falando que o mundo vai acabar, que Jesus está voltando, que porque isso nunca aconteceu. Tem nada disso, tem nada disso.
Vai ler a Bíblia que você vai aprender que não tem nada disso. Peste tem desde a época lá de Moisés, terremoto tem, eu já falei isso domingo próximo passado, não vou voltar aqui. Mas o texto quer mostrar para nós algumas coisas que eu quero que você descanse em Deus. Eu quero que você, diante de uma situação como essa que nós estamos vivendo, não fique com medo, descanse. Deus é com você que me ouve, Deus é com a sua família, Deus é com a sua igreja, Deus é com seu irmão, Deus é contigo, homem valente, Deus é contigo, mulher valorosa, Deus é contigo, jovem forte, Deus é contigo. Descanse. E você sabe por que a Bíblia fala para descansar? Por causa da primeira coisa que você deve descansar. A primeira coisa é que Deus não atrasa. Deus não atrasa. Deus vem na hora certa. Parece que Deus está demorando, mas Ele não atrasa. Deus chega na hora certa. Deus não atrasa. Por isso você pode descansar nele. Não parece que Deus atrasou muito quando jogaram José no buraco? Não parece que Deus atrasou muito para segurar a mulher de Potifar para ela não fazer aquilo com ele? Não parece que Deus atrasou muito, que até o copeiro-chefe esqueceu de José lá na cadeia? Não parece que atrasou? Essas coisas todas, não imagina, não revolta? E a Bíblia o tempo todo falava, e Deus é com José, Deus é com José, Deus é com José. Eu, mísero mortal, falo, como Deus é com José, se a vida desse rapaz está tão enrolada, se a vida desse rapaz está tão desgraçada, se a vida desse rapaz está tão sofrível? Deus não atrasa. Pode ver que na pior época do mundo, onde tinha o desemprego, lá tinha mais de 13 milhões de gente desempregada, não é só o Brasil não. Ele saiu da cadeia e foi governar o Egito. Deus não atrasou. Deus tinha um plano, Deus estava fazendo tudo certinho. O copeiro foi lá, ficou sabendo que ele revelava sonho. A hora que o faraó precisou, ele esteve presente, deu conselho, e tudo que ele fez, faraó, daqui a pouco você vai ver que reconhecia o testemunho dele. Então, por favor, descanse em Deus. Deus não atrasa. Eu vou contar para vocês que tinha uma menina de 12 anos que pediu o pai foi lá pedir Jesus, para Jesus ir lá na casa dele, para orar pela menina, para salvar a menina, uma menina adolescente. E Jesus Cristo estava indo, aí chegou a mulher com hemorragia e tocou na roupa de Jesus. Jesus parou, ficou conversando com a turma, e ele não ia lá na menina, ele não ia lá na filha de Jairo, ele estava demorando, e Jairo puxava, vamos lá Jesus, não, espera aí, eu tenho que ajudar essa mulher aqui, uma mulher que já estava, quantos anos com hemorragia? 38 anos, com hemorragia, quer dizer, ficar mais um dia não ia ter problema nenhum. Não, Jesus não fez isso, Jesus a socorreu na hora, e atrasou. Quando ele chegou lá para ver a menina já tinha morrido, demorou muito, Jesus já morreu. Jesus falou, não demorei não. Aí a glória de Jesus foi manifesta, e eles todos viram que a menina foi e ganhou vida. A menina foi curada por Jesus, a menina foi restabelecida por Jesus, do mesmo jeito que aconteceu com Lázaro, que era amigo de Jesus. A irmã de Lázaro chegou a falar, Jesus, o senhor demorou muito, o senhor atrasou, se o senhor não tivesse atrasado, o meu irmão não teria morrido. E Jesus era amigão dele de peito mesmo. Lázaro e as irmãs, amicíssimos de Jesus. A Bíblia que fala isso. Deus não atrasa, por isso que você pode descansar. Se você olhar, a segunda coisa é que você pode descansar, porque Deus é poderoso. Não precisa descansar pensando que você é forte. Descanse nas mãos portentosas de Jesus.
Descanse nas mãos de Deus. Por isso você pode descansar, porque Deus é todo poderoso. Deus é poder. Vejam bem o que aconteceu com a vida desse José. Olha só o que Deus tinha projetado para a vida desse rapaz. Deus é poderoso. Tudo aconteceu com ele. Parecia que Deus não tinha notícia, mas Deus é que estava sabendo de tudo. Deus conhece o seu dia daqui 1 ano. Deus conhece o seu dia daqui 5 anos. Deus conhece todos os seus dias e você não os conhece. Descanse porque Deus conhece. Descanse porque Deus é que é poderoso, não é você. Eu gostaria que você soubesse que Deus, Ele não pede para você, porque olha só como Deus é poderoso. Então Faraó mandou chamar José, viu? Faraó mandou chamar José, e o Faraó encheu a bola de José. O José respondeu para ele no versículo 15, versículo 16, respondeu-lhe José: isso que o senhor está falando, que eu posso interpretar sonhos, não está em mim, mas Deus dará a resposta. José está mostrando para nós que quem tem o domínio é Deus. Por isso você pode descansar. Se Deus tem o domínio, descanse. Você vai ficar agora fazendo contas de dias? Você vai ficar fazendo conta de estatística? Você vai ficar fazendo negócio da curva lá, de achatamento da curva? Você vai ficar, é Deus que cuida, gente. Descanse em Deus, Ele cuida. Ele estava cuidando de José ainda que parecesse não. José foi esquecido na prisão 2 anos, parece que foi esquecido, né? Não foi esquecido, Deus estava cuidando de tudo, nada sem Deus cuidar. E eu queria que você soubesse que no Salmo 115, nós lemos aqui, ele fala: não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. E o Salmo 115 diz exatamente isso que eu leio: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia, por amor da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo Ele faz como lhe agrada, e não como agrada você que me ouve. Deus está no domínio, não a nós, Senhor. Vocês acham que quem abriu o mar vermelho foi a vara, o bastão, o cajado que Moisés tinha nas mãos? Quem abriu o mar vermelho foi porque Moisés feriu as águas. O poder veio de Deus. Nós não podemos esquecer que os muros de Jericó caíram, mas não foi por causa das trombetas e nem das 7 dias de volta. Foi a mão de Deus que o derribou. Vocês pensam que quando Jesus Cristo estava com aquela multidão, veio um rapaz, trouxe pãozinho e peixinho, e daquela coisa tão mirrada, tão pequena do ser humano, Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas. Meus amados irmãos, 3.000 pessoas, muita gente comendo. E Jesus Cristo, Ele não deixou para que outro o fizesse. Deus é potência total, não é a mim, é a Deus a glória. Então você pode descansar. Você sabe por quê? Porque não depende de você, é Deus que está cuidando. Mas tem a terceira coisa, que você pode descansar por causa do seu testemunho. Isso é uma coisa interessante. Por que você pode descansar? Por causa do seu testemunho. Porque eu vejo com muita clareza que o testemunho de Moisés, de José, foi tão forte que o próprio Faraó, na hora de escolher, chamou os oficiais e falou assim: nós temos que ficar com esse menino. Olha só, depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Você sabe o que é isso, gente?
Um ex-presidiário ouvindo isso do chefe máximo da nação, e o chefe máximo da nação está falando para ele: vejam o que está falando, é o testemunho dele que está valendo agora. Ninguém há tão ajuizado e sábio como tu, visto que Deus te fez saber tudo isto. Presta atenção, testemunho é muito importante, por isso que você pode descansar, você vai ter intimidade com Deus, você vai ter vida com Deus, você vai ter uma intimidade com Deus a tal ponto que Faraó vai ficar sabendo que você tem um Deus, e ele vai querer o seu Deus também. Amados, Faraó, ele deu a ordem para que todos passassem a obedecer esse homem que estava dando testemunho. Eu queria que você soubesse o que o testemunho faz. Você sabia que a igreja primitiva começou com a morte de um homem que estava dando testemunho, chamado Estevão, e ele morreu aos pés de Saulo? O testemunho de Estevão foi tão forte na vida de Saulo, que Jesus, quando chegou, Saulo certamente passava aquele filme na cabeça, porque ele permitiu Estevão ser morto por causa do seu testemunho. Nós olhamos também que Naamã, ele era leproso, pensa bem, ele era leproso, e ele não era de Israel, mas eles invadiram Israel, e levaram os jovens, e botou uma menina a trabalhar na casa dele, e a menina, escrava, longe de casa, ela via o seu patrão Naamã, com a lepra, e ele era comandante de guerra. Aí a menina pegou e falou para a mulher de Naamã: se vocês morassem lá na minha terra, que lá na minha terra tem um homem de Deus, tudo que ele fala acontece, tudo o que ele diz procede. Por causa do testemunho de uma menina, Naamã foi para o Deus que ela tinha. Ainda temos para você olhar enormes exemplos de testemunho da palavra de Deus. Eu gostaria de te convidar a testemunhar, aí você vai descansar em Deus, se você testemunhar. Para de falar igual o povo que não tem esperança, pare de falar igual as pessoas que não têm vida com Cristo. O seu testemunho te mostra que você pode descansar. Estou finalizando, que com o nosso Deus não tem crise, com o nosso Deus não tem Covid-19, com o nosso Deus não tem este flagelo, nem da fome que tinha chegado no Egito. Deus não tem crise, com Deus não tem crise. Vou mostrar alguns exemplos. Elias rogou a Deus, a chuva veio. Outra coisa, a viúva não tinha azeite, veio azeite nas panelas dela. Elias estava sem comida na beira do rio, os próprios corvos mandavam e traziam a comida para ela. Quando nós olhamos a Bíblia, que em Deus não tem crise, é exatamente sabendo que Jesus está no barco, e vem o vendaval, e balança o nosso barco, e Jesus está ali conosco, e Ele fala: aquieta-te, mar, sossegai. É isso que eu queria que você soubesse. Descansa em Deus. Está aqui o texto. Descanse em Deus. Primeira coisa que nós precisamos saber: quando você vai descansar em Deus, você tem que perceber que a primeira coisa dela é que Deus não atrasa. A segunda coisa é que o poder está em Deus. Ele é o poderoso e não é você. A força está nele. Terceira coisa, o seu testemunho, a sua vida com Cristo vai te deixar descansado. E para Deus não tem limite e não tem crise. Ele tem projeto para a sua vida. Ainda que aconteça como aconteceu com o Egito, com José do Egito e tantos outros. Não pense que Deus esqueceu, Ele continua cuidando de vós. Descanse em Deus. Não faça parte dessa estatística de pessoas malfadadas na ansiedade.
para a honra e glória de Deus, vamos orar para que o mundo saiba que Jesus Cristo está sob o domínio de todas as coisas. Bondoso Pai, obrigado porque nós podemos descansar em Ti. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor cuida de nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor. E vá até aqueles corações que estão sofrendo, que estão com medo, que estão ansiosos, que estão antecipando sofrimentos que nem virão. Oh, bondoso Pai, que o Teu Espírito Santo possa aplicar essa mensagem nos corações, porque com as minhas palavras eu não consigo penetrar nos corações, mas o Teu Espírito Santo pode fazê-lo. Bondoso, querido, eterno, amado Pai, toca nesses corações e traga descanso para todos. Nós rogamos, orando em nome de Jesus, amém. E agora que a paz de Jesus, que o amor de Deus, a comunhão e a misericórdia do Santo Espírito sejam com todos aqui, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre, pelos séculos dos séculos, amém.